Boa noite, irmãos. Dando então continuidade ao nosso trabalho aí de divulgar o Evangelho pelas vias online, enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente. E vamos iniciar pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que ilumine o nosso caminho, que nos dê a paciência, a tranquilidade para superar essa fase, que estejamos sempre unidos, fortalecidos pelo amor de Deus e que em breve possamos nos reunir. Muita paz a todos. Eu peguei hoje do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 3 chama-se No Mundo Afetivo. Começa com a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Palavras de João. E esse texto vai falar para a gente da nossa obrigação e da nossa necessidade de afeto com as pessoas que estão mais próximas de nós. Talvez porque com elas seja mais difícil a gente ter paciência, ter boa vontade, enfim, a gente muitas vezes confiando no amor que a gente tem dessas pessoas, a gente acaba um pouco abusando e deixando de ser com elas gentil e caridoso como a gente às vezes é com as pessoas de fora. E ele começa assim, ó: reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trata de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Muitas vezes, porque a gente conhece o amor da pessoa, ou porque a gente ama, ou porque ela nos ama, a gente começa a criar muitas exigências. Ela tem que aceitar a gente do jeito que a gente quer que ela seja com a gente. Não é assim que funciona. A gente, para estar inteiro numa relação, a gente precisa entender o lado do outro, porque as metades da laranja só ficam bonitas na música. Para a vida normal, para a vida real, a gente precisa sim ceder um para o outro para que cada um possa exercer a sua própria personalidade. E ele continua: se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, ei-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua própria área de interesse e de ideais. A gente tem visto isso muito fortemente agora com relação às coisas que estão acontecendo no nosso país e no mundo como um todo. Claro que existem coisas que precisam ser direcionadas como certas ou erradas, coisas que a gente precisa entender como melhor para todos. Mas toda vez que a gente impõe a nossa opinião sem nem ouvir o que o outro diz, a gente perde a nossa razão. E ele continua: a natureza é o mostruário dos recursos polifônicos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo e nem as rosas da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. E quando a gente fala assim, a gente vai falar: eu vou entender sim, eu vou entender o ponto de vista dele, vou ser caridoso, vou ser bom. Muitas vezes é a gente que está errado. E a gente está insistindo em algumas coisas sem entender que o nosso ponto de vista não é o correto. Então, primeiro a gente tem que entender o que a gente pensa, basear o que a gente pensa e como a gente se sente, para depois poder julgar o pensamento e o comportamento dos outros. Toda vez que a gente coloca as nossas críticas, os nossos pensamentos, as nossas divagações, primeiro para a gente, para entender o que nós estamos sentindo, pensando, ou como nós estamos agindo, para saber se elas estão dentro dos padrões evangélicos, a gente consegue alguma mudança. Porque a gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a gente mesmo. Para que a gente possa ter alguma influência na mudança dos outros, é preciso que a gente seja exemplo, e ser exemplo não é fácil. E ele continua: justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós.
usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violar a cabeça com os moldes em que nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. E é muito bom pensar nisso, porque hoje em dia nós falamos tanto em respeitar as diferenças, mas somos únicos. Cada pessoa é essencialmente diferente da outra, na maneira de pensar, na maneira de agir, na parte física, enfim, em tudo nós somos diferentes. Então, talvez o nosso melhor seja pautar-nos pelas nossas igualdades. Somos todos seres humanos, somos todos seres vivos, somos todos filhos de Deus e, a partir deste princípio, todos temos o direito de estar aqui. Temos direito a ser ouvidos, a ser respeitados, a ser compreendidos. Precisamos sim mudar algumas coisas na nossa vida que não são boas. Precisamos entender sim que existe o certo e o errado, mas esse aprendizado não é conquistado com a violência, com força, com má vontade. Se a gente se dispõe a não explicar, a não mostrar o nosso ponto de vista, principalmente a não ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, imediatamente a gente fecha o canal de comunicação e aí é quase impossível a mudança. E ele continua: cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Novamente é preciso reforçar que não significa que a gente tenha que acertar ou receber ou querer o erro quando o erro existe. Não é isso. É que a gente, através de exemplos, através da paciência, da compreensão, do falar 1000 vezes, do perdoar 70 vezes, 7 vezes, é através desses exemplos que foram dados para a gente no Evangelho que a gente consegue mudar algumas coisas. Jesus nunca julgou ninguém, ele ensinou, orientou e esperou que a pessoa, quando estivesse pronta, realizasse a mudança que ela precisava na vida. E ele continua: amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemos-nos uns aos outros. O que o Supremo Senhor espera que nós sejamos, uma bênção. Então, toda vez que a gente impõe as coisas porque a gente acha que é correto, e muitas vezes às vezes já até tem razão, mas toda vez que a gente impõe a nossa personalidade, a nossa vontade, a gente deixa de cumprir o que o Evangelho pede de nós. Precisamos sim ensinar com exemplos, precisamos mudar as nossas atitudes ruins, precisamos melhorar os nossos pensamentos, andar em vibrações mais altas, mas para que isso aconteça, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a ouvir. Porque às vezes as pessoas têm um raciocínio diferente do nosso, mas a intenção delas é exatamente a mesma que a gente. E não conheço ninguém, não sei de pessoas que não querem ser felizes, que querem um mundo melhor. Às vezes o jeito como nós queremos isso não seja igual para todo mundo, mas a gente precisa entender que cada um tem seu tempo aí de maturação. O nosso ainda não está pronto, ainda temos muito que aprender, então precisamos ter paciência com os outros como gostaríamos que tivessem conosco. Muita paz. E a gente sempre lembra de fazer as nossas vibrações, mentalizando luz, paz, equilíbrio, muita fé, muito amor pelo nosso planeta Terra. Que esse amor, essa paz e esse equilíbrio envolvam o nosso Brasil, os nossos dirigentes, o nosso povo, para que juntos possamos superar todas as dificuldades pelas quais estamos passando. Que através dos nossos exemplos, da nossa solidariedade, possamos ajudar uns aos outros na medida das nossas capacidades. Que a nossa equipe médica do plano espiritual possa entrar em cada lar, que possa abençoar as pessoas que estão doentes, que elas consigam a sua cura, a sua melhora segundo a vontade de Deus, que pensem primeiro em restabelecer o equilíbrio espiritual para conseguir o equilíbrio físico, vibrando por todas as pessoas que estão cuidando dessas pessoas doentes, que eles sejam fortalecidos com muita fé, com muita luz. Mentalizando os presídios, aqueles que estão perdidos nas ruas, os que se perderam nos vícios, aqueles que estão abandonados, enfim, todas aquelas pessoas que vivem a angústia da solidão,
ou do desvirtuamento, da tristeza, que todas elas sejam abençoadas e fortalecidas pelas nossas preces. Vibrando pelos nossos trabalhos, que graças a Deus conseguimos manter, por aqueles que ainda não conseguiram emprego, que eles consigam superar essa fase com fé e que possamos ser úteis para ajudar cada um deles. Vibrando pelos nossos lares muito amor, muita paz, muita união, que possamos compreender os nossos queridos, mas principalmente aqueles que a gente tem dificuldade de entendimento, que possamos compreendê-los como gostaríamos de ser compreendidos. E vibrando por nós mesmos, para que a gente seja firme nesse propósito de melhorar, que a gente possa crescer sempre mais segundo os ensinamentos do Evangelho. E claro, deixando uma vibração em branco com muito amor, com muita fé, com muita esperança, para que seja levada pelos nossos amigos aonde for mais necessário. Graças a Deus. Encerrando então mais um texto evangélico, que a paz de Jesus envolva todos os lares, que a companhia do amor, da paz, do equilíbrio e da fé possa estar em cada lar, em cada coração, e que estejamos juntos em breve para mais um estudo do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.